Doutora, seja bem-vinda. Amém. O horário nós já combinamos, né? Certinho. Até 5 horas da manhã. Eu vou estar ali. Vigília? Nós só viu um tecladista subir aqui, é o primeiro sinal. Tá bom? Que eu tenho que descer. Um abraço. A água está aí, coloquei para você. Pastor. Obrigada. É sempre uma alegria falar, e principalmente quando se trata de falar com o povo de Deus. Que responsabilidade sermos filhos de um Deus maravilhoso e que espera tanto de nós como igreja de Cristo. A nossa palavra hoje é uma chamada mesmo de atenção para o que está acontecendo. Nós vamos ver que a geração que vai vir agora, que já recebe o nome, e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os nomes que existiram antes, né? Que recebe... Espera aí, Nancy, vamos lá. Opa, voltando. Vocês sabem, eu estou vendo que aqui, vocês vão se identificar, tá? Qual é a geração de vocês. E a gente percebe uma coisa, gente, que geração não se conta mais como se cantava antigamente. O que era uma geração antigamente? Se contava de 25 em 25 anos, porque os nossos filhos tomavam os nossos lugares, né? Eles cresciam, casavam, e aí iam formando novas gerações. Porém, aconteceu um fato muito interessante. E esse fato tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Olha como o mundo mudou. Como coisas tremendas aconteceram. E a gente nem conhece o fato. De verdade. Porque isso não passa na nossa cabeça. O mundo está passando, as coisas estão passando, as pessoas estão trabalhando diariamente, e o tempo parece que não dá tempo para nada. O tempo não dá tempo para nada, vocês já perceberam isso? É tão interessante que muitas vezes a gente se sente culpados quando a gente para descansar. Vocês estão sentindo isso? Quantas mães dizem, Nancy, quando eu paro para descansar, tem hora que meu filho vem falar comigo, eu digo, chega, eu não aguento mais. Aí eu paro para descansar e me dá uma dor de consciência tão grande, porque eu não tenho tempo para os meus filhos. O tempo não para. Mas, depois dessa geração aqui, gente, essa geração que teve um grande impacto na nossa vida, que quem tem 75 anos para cima, faz parte dela, era uma geração que nós chamamos de tradicionalista. Todo mundo que viveu antes da geração, antes da Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, marca isso, porque é uma data importante. Porque dessa data, Deus começa a fazer uma nova contagem de tempo. Ela vai assustar a gente com a vinda de Jesus. Quer ver que ela vai falar da vinda de Jesus? E o pastor não disse que era sobre isso que a gente ia falar, né, pastor? Porque tem gente que tem medo de falar sobre isso. Sai depressivo, eu não entendo como. Eu falo da vida de Jesus e sinto muita alegria. Porque o que a palavra de Deus diz que vai ser o céu? Tão maravilhoso que nossos olhos nunca viram. Nós não podemos imaginar o que vai ser. Por que nós ficamos tristes? Só fique triste se você tiver que ficar, para ir da segunda vez. Porque a palavra de Deus diz também que metade da igreja vai ficar. É por isso que agora nós vamos ter um papo sério. Papo muito sério. Porque o tempo passou correndinho, sabia? E as coisas que estão acontecendo nessas últimas gerações marcam de forma muito rápida os acontecimentos. Vamos lá? Vamos acompanhar um pouquinho? Hoje a geração é classificada por um conjunto de pessoas nascidas por um mesmo período de histórico e recebem o quê? Vamos junto comigo para não dormir? Olha o que marca um período de história agora, gente. Olha aqui. Os mesmos
O que marca, então? Eu vou ler alto para vocês agora. Olha aqui, olha. Os mesmos ensinamentos. Os mesmos ensinamentos. Estímulos culturais e sociais similares. Tudo uma massa organizada, a mesma forma de pensar e de agir. E aí a gente entende por que uma pessoa sem a menor qualificação, que não tem nada para passar de cultura, de ensinamento, agrega não sei quantas milhões de pessoas sendo seus seguidores. Sabe por quê? Porque é dessa forma que as gerações que vêm pós-guerra estão se organizando, se estruturando. Gente, quanto tempo eu sei que vocês não fazem isso? Glória a Deus. Pelos pastores dessa igreja que têm trabalhado com vocês. Mas vocês ficam no celular, nas redes sociais, seguindo pessoas. Outro dia, sinceramente, tomei um susto. Eu entrei no aeroporto, no banheiro, e eu peguei uma moça, batendo foto dela, no banheiro, rindo. Agora, não tinha nada de bonito no banheiro. Não tinha. Era um banheiro muito feio, de aeroporto, estava sujo. E ela estava encantada com ela mesma. Imagine que aquela foto, sinceramente, não ia ficar naquele celular dela, ia ser repassado. E tem pessoas que ficam gastando tempo e observando essas coisas. Por quê? Porque se aprendeu, Consequentemente, tem gostos e comportamentos e interesses em comum. Massificados. É assim que o nosso cérebro está. E aí a gente vai ver por que isso aconteceu. Vamos ver as geraçõezinhas, né? Pós-guerra. Os baby boomers. Eu sou, viu? Eu sou dessa geração aqui, Geração X, geração Y, geração Z, geração alfa. E cada um teve uma marca. Cada um teve uma marca. Agora, essa marca é um padrão que foi entrando na sociedade, entrando nas nossas vidas e, entrando dentro da igreja também. Qual é a diferença do povo de Deus para o povo do mundo? Tenta achar essa diferença hoje, porque a coisa está tão massificada que nós estamos semelhantes praticamente em tudo. Pode observar. Olha aqui, A expressão baby boomers nasceu nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando foi identificado um grande aumento da taxa de natalidade. Todas as vezes que o mundo passa por uma grande tragédia, aumenta o número de crianças que nascem. Sabia disso? Pode esperar. Vai nascer muita criança. Isso faz parte do inconsciente do homem. É a sobrevivência dele. Quantos morreram na Segunda Guerra Mundial? Então, aquela geração que volta com uma garra de erguer a sua família, de ter filhos, de produzir como nunca. Foi a época que o mundo mais cresceu, e a gente vai ver aí, né? Olha aqui, é a geração da TV, do movimento hippie. Quem foi hippie aqui? Só eu? Dessa geração é só eu mesmo? Eu quase virei hippie, mas não deu certo, meu pai não deixou. E ainda tinha aquele pai que arranca essas calças rasgadas, que isso não é coisa para você, não. E hoje virou moda. Moda! E você paga mais caro. Sabe por quê? Porque nós estamos massificados. Eu lembro que meu pai, eu achava bonito, né? Ver aquelas
boca de sino, né? Aí eu cortava as minhas calças, e quando eu ia entrar no carro, ele, volta. Só sai de casa se trocar essa roupa. E sabe o que a Nancy fazia? Voltava e obedecia. E hoje acontece a mesma coisa com os nossos filhos, não é? Hã? Mas por que não? Não posso fazer nada, não pode nada. Meu amigo usa, o que tem, pai? Não tem nada demais. Não tinha nada demais. Mas olha o que estava por trás daquelas aparências. Olha aqui. Pregava paz e amor, sexo livre, o feminismo. E o que começa a se manifestar nessa época? Homossexualismo, gente. Estava lá. Naquela época, não é dos dias de hoje, não. Essa geração começou a aceitar o homossexualismo e drogas. Foi uma geração que quebrou barreiras políticas, saíram de casa para viver sozinhos e cresceram num contexto de maior estabilidade econômica. Os pais sustentavam bem. Foi uma época que o mundo cresceu, que o mundo estava bem. Vamos ver a sequência de geração. Olha aí. Amados, sabe por que eu estou falando hoje com a Igreja de Cristo sobre geração? Porque tudo tem consequência. A ausência da palavra de Deus tem consequência. Amanhã, hoje eu não vou falar porque já me cortaram mesmo, né? Já disseram assim, olha, se o ó começar a tocar, eu tenho que parar, então eu já vou adiantar. Amanhã, talvez alguns de vocês, se vierem na palestra, vão entender por que, Nancy, eu perdi meus filhos, se eles foram criados dentro da igreja. E lá em casa, a gente era uma família cristã. Quer essa resposta? Se você tem filhos hoje, que estão fora da igreja, que não aceitam a palavra de Deus, houve todo um trabalho feito para que eles não conseguissem mais ouvir vocês. O cérebro deles foi trabalhado para isso. E muitos pais não sabem. Eu vou só dar uma dicasinha. Pais que colocam filhos em escolas que não é cristã. Cuidado. Porque por trás de uma escola tem uma coisinha chamada metodologia, mas eu vou falar amanhã. E metodologia induz o espírito dessa criança para onde quiser. Assim como uma metodologia cristã induz o espírito para ver a verdade e o plano de Deus para a vida deles, desde pequeno. Porque com 6 anos de idade, essa criança já recebeu tudo que ela precisa. Sabia disso? Tudo. Pais que dizem, não, eu vou investir no meu filho quando eu estiver na faculdade. Querido, você já perdeu o teu filho na faculdade. O cérebro do teu filho é preenchido totalmente com valores e formação do caráter até os 6 anos de idade. É forte isso. E aí a gente entende por que a preocupação das gerações. Olha o que aconteceu agora. Esses já são os filhos dos hippies, que se drogavam, que tinham liberdade. Filhos dos baby boomers. É a geração que nasceu em 1965 a 1980. Agora vai aparecer alguém. Quem está nessa geração? Vocês viram o que a AIDS causou na vida das pessoas. E tem causado. Quantas mulheres morrendo de câncer? Quantas mulheres adoecendo? E a doença chegando pelos próprios maridos. Sabe por quê? Porque foram os padrões que foram montados aqui, olha. Por ter maior preparo acadêmico, experiências internacionais,
maior equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Veja, tudo estava bem, não estava? É a geração que estava bem mais. Foi marcada por acontecimentos políticos como Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, o aparecimento da... Tem alguma semelhança com o que nós estamos passando? Quem sabe o que vai gerar essa tal de coronavírus? Vocês já pensaram nisso? É uma gripezinha que vai passar ou uma gripezinha que com essa vacina vai continuar destruindo o nosso corpo? Nós não sabemos. Nós estamos tão acostumados a sermos massificados pela mídia que a gente faz tudo que nos comanda fazer. Tudo! Porque o nosso cérebro está preparado para esse comando. Esse é o comando que vem de quem? Do anticristo. Mas vamos lá. Agora parece que essa geração aqui vocês conhecem. Alguns devem ter filhos dessa idade. 1981 a 2000, geração Y, ou do milênio, né? Conhecida. Uma geração multitarefas, consegue ouvir música, navegar na internet, em várias outras coisas. Em tese, não atrapalha os afazeres profissionais, pois se desenvolvem em meio à era da informação e avanços tecnológicos. Olha a característica. Vocês que são empresários, né? Vê se vocês conseguem identificar os seus profissionais. Quem tem empresas e tem profissionais sabe muito bem o que acontece. Agora vai entender isso aqui bem direitinho. Olha aqui, ó. Caracterizam, né, por serem mais individualistas. Têm necessidade de ser notados e reconhecidos no mimados. Olha, eu lido com muita gente, eu dirijo muita gente, eu dirijo mais de 100 pessoas. Meu amado, é uma arte liderar, porque cada dia aparece um doido para me tratar, diferente. Vocês concordam comigo? É verdade. Tem horas que eu penso, meu Deus, esse povo está ficando louco, ou é eu que estou ficando louca. É tanta bobageira. É tanta coisa insignificante que você para e diz, tanta coisa para fazer, e eu estou parando para resolver essa picuinha? E não resolva, não. Aí ele pede o quê? Para sair do trabalho, porque ele não tem medo de desafios. Eles são provocados, eles não incitam em procurar outra oportunidade de trabalho, ter novas experiências, diferentemente das gerações passadas. Eu não sei vocês empresários, né, mas quando eu vou contratar alguém, a primeira coisa que eu peço é a carteira. Ver por quanto emprego passou. Dependendo, minha filha, eu não contrato. Por quê? Candidato forte para você colocar na tua empresa e ele te levar para o Tribunal de Justiça. Ação trabalhista. Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão. Vocês até que estão bem. Só sabe a dor que dá, né? E eu não sei não, mas se foi igual a mim, foi exatamente aquele que você ajudou, aquele que você protegeu e que você fez mais do que fez pelos outros. É esse que te leva para a justiça do trabalho. E quando não é da igreja. Então, cuidado. Se for da igreja, diga, irmão, a palavra de Deus diz que nós temos que ser o quê? Prudentes. Astuto como? E simples como? Eu estou falando de pessoas da igreja que fazem isso. Porque é uma geração que vem sem padrões, individualistas, é tudo para si. Tem ciúmes
de tudo, inveja de tudo. Esses aqui, não dá nem para dizer o que eu vou fazer com isso daí. Porque esses aí ainda estão só na escola. Quem tem filho adolescente? Vamos se encaixar bem agora. Olha aqui, ó. Geraçãozinha, né? Boa, essa aqui é bacana. De todas é a geração mais silenciosa, vivem conectados, quer dizer, não dão trabalho porque eles vivem onde? Conectados aos smartphones deles, tablets, internet, 24 horas. Mesmo que você diga que você tem controle dele, você não tem controle. Não dá para ter controle. Eu digo isso porque eu sei que um adolescente, o que eles fazem. Quantos pais, quando vêm saber do problema dos seus filhos, é porque a escola chama e mostra o que está acontecendo nas madrugadas. Mas vamos continuar. Vamos continuar para ver como as gerações foram se tornando por causa daquelas que se afastaram de Deus e permitiram uma vida contrária à vida de Deus. Olha aqui, ó. A característica mais marcante é desapego das fronteiras geográficas, pois convivem em um mundo globalizado. No mercado de trabalho, o grande problema da geração Z é a integração social. Não se integram. Perdemos os nossos líderes. Vocês estão entendendo? Perdemos, amados, nós não temos mais liderança. Se a igreja não tomar cuidado, vai perder a liderança dela também. Nós estamos voltando na escola a fazer coisas diferentes com os nossos alunos, porque eles precisam voltar a ser líderes. Eles são apáticos, completamente apáticos. E aí, chega a nossa geraçãozinha querida, que hoje eu tenho um netinho nessa idade, Alfa, uma incógnita. A gente não sabe nem o que vai acontecer. Não dá nem para prever mais. A coisa está tão desarranjada, porque o marco da geração Alfa, ela começa com uma coisa muito importante. É a ferramenta do anticristo. O iPad. Inclusive, o G5 já está chegando. Eu lembro que, algumas vezes, tinha sermões, né, na igreja, quando eu era pequena. E meu pai era pastor, então ele pregava sobre a vinda de Jesus. Eu lembro até que um cunhado meu resolveu casar rápido, depois de um sermão desse. Né? Sogrinho, eu vou casar, porque vai que Jesus volte, né? E eu não me caso. Estão fazendo quase 50 anos de casado. E Jesus não voltou. Só que agora, a gente vai entrar num lugarzinho muito estranho. Porque essas crianças, elas são do mundo cibernético. Elas não sabem viver sem esses equipamentos. Elas não conhecem outro mundo. A minha netinha tem 3 anos. E outro dia me assustei com ela, porque eu estava trabalhando no computador, e ela chegou e ela fala meio enrolado ainda, e ela, eu quero, vó, não sei o quê. E ela fala, porque eu falei, minha filha, eu não sei o que você quer. Ela foi com o dedinho, pegou o meu telefone, e ela dizia que queria alguma coisa que eu não sabia o que era. Ela jogou minha mão, ela foi com o dedo dela, e ela achou a programação que ela queria. Eu fiquei babando, porque eu não sei fazer o que ela faz. Eu digo, Mariana, quem te ensinou isso? Eu sei, vó. 3 anos de idade. E papai vai dizer que controla filho? Outro dia eu estava fazendo um trabalho de madrugada. Eu trabalho muito de madrugada, porque às vezes precisa. Com os materiais didáticos, a gente não tem horário, né? A gente tem que fazer quando dá. Então, estava fazendo um trabalho e, de repente, no meu computador, entra uma imagem de uma mulher pelada, literalmente, e numa posição não muito legal. Eu fiquei chocada. Falei, nem me
mexi no computador, como é que entrou essa porcaria aqui? Eu fiquei até brava com meu marido, eu falei, se ele está entrando em alguma coisa, amanhã eu converso com ele. Pegou o meu? Não, porque não é possível. Como entrou essa imagem? E é engraçado, eu estava lendo uma reportagem de uma universidade cristã, sobre o ensino dessa universidade. Eu estava muito empolgada. E, de repente, entrou essa imagem pornográfica. Eu fiquei assustada com isso. Eu não queria ver. Eu não mexi em nada para ver. Eu estava dentro de uma universidade cristã, conhecendo um trabalho que eles estavam fazendo. Super empolgada. E aparece aquela imagem. Aí, de manhã, ainda falei para o meu marido, eu não acredito. Não, quase que apoiou, mas ele negou. Mas eu não acreditei. E ele é muito bom. Ele é um bom marido. Eu sei que ele é temente a Deus e que ele não faria isso. Mas aquilo estava enganchado na minha garganta. Não é possível. Como que faz isso um computador? E aí eu fui falar na escola, uns 3 dias depois, com uma pessoa da secretaria, e ela disse que passou o mesmo vexame na secretaria, na frente do rapaz que trabalha no sistema. Porque ela chamou ele para resolver um problema, e na hora que ela abriu o computador, uma cena de pornografia. Amados, a gente não está mais vendo o que a gente quer, não. A gente está vendo o que o inimigo quer. E são imagens fortes. O que acontece com uma criança que vê uma imagem dessa, nessa idade? Vê relacionamentos sexuais anormais nessa idade. Você acha que isso não é uma afronta ao cérebro e às emoções dele? Ou dela, dessa criança? Muitas crianças contam. E tem dramas dentro da escola, que quando a gente vai pesquisar a fundo, o problema não é mais televisão, é o quê? O celular. E o computador. E essas crianças, gente, ficaram presas por quase 1 ano e meio, largadas num computador. Vocês acham que é uma geração normal? Vocês acham que isso não vai ter um efeito? Isso vai ter um efeito muito grande. Daniel recebe revelações do Senhor, tão profundas, porque ele tinha intimidade com Deus. Daniel é um homem segundo o coração de Deus. Ele assumia postos tremendos. Olha por quantos reis ele passou. E todos é que convocavam Daniel. Sabe por quê? Porque ele era um homem sábio. Porque ele interpretava. Ele tinha um discernimento fantástico. E houve um momento que Deus começa a falar com Daniel e passar para ele revelações profundas do que vai acontecer no final. E ele fala assim: Senhor, eu não estou entendendo. Eu não estou conseguindo entender o que o Senhor está me dizendo. E Deus dá uma resposta para Daniel. Olha a resposta que Deus dá. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra. Agora, lê comigo, vamos ler muito alto para entender o que nós vamos aprender esses dias, gente. É necessário que a ciência se multiplique. Está tudo pronto. Está tudo pronto, quer ir mais adiante? Então, vamos ver quais são as profecias que já aconteceram. E eu estou chamando a atenção, gente, porque tem pais, igrejas, negligenciando as crianças. Negligenciando, porque eles não trabalham. Eu sei que tem dia que as mães dizem assim, pelo amor de Deus, elas estão amando a escola agora, sabia? Aquelas mães que perturbavam muito as escolas.
apaixonadas pelas professoras e pela escola. Por quê? Elas viram como dá trabalho cuidar dos filhos delas. Dá mesmo. Dá muito trabalho cuidar dos filhos. Mas sabe de uma coisa? As profecias estão se cumprindo. E essas crianças, mais do que nunca, vão precisar ser protegidas em celeiros. Sabe para que serve um celeiro? Para que serve um celeiro? Quem aqui poderia me dar uma definição do que é um celeiro? Guardar mantimentos. Essas crianças precisam receber alimento muito mais forte do que nós, na nossa geração, recebemos. Muito mais fortes, porque eles estão sendo bombardeados todo o tempo com a sua mente, porque tudo está sendo construído para que o anticristo se aposse. Olha aqui, quais as profecias já foram cumpridas? Primeira coisa, retorno de Israel. 2000 anos sem terra. Aí Deus deixa que uma pessoa maldosa, inimiga dos judeus, Hitler, faça coisas terríveis contra o judeu, mata milhões de judeus, e isso faz mover o coração de outras nações, ao ponto de dizer, agora vamos dar uma terra, eles têm direito de voltar. Sofrimento, lindos, amados, quando a gente passa por sofrimento, é Deus nos preparando para nós entrarmos na terra prometida que Ele tem para nós. Nós estamos passando por momentos de muito sofrimento, mas o Senhor tem algo novo para o nosso país, para a nossa igreja, para a nossa vida. Não podemos mais continuar como estamos vivendo. Não dá mais. Ou você vai ser quente, ou você vai ser frio. E se você não for quente e não for frio, o que vai acontecer? O Senhor vai nos vomitar. Ele não está mais aguentando, Ele não está mais conseguindo lidar com tanta sujeira. Porque é muito dolorido o que nós estamos vendo. E olha então, a ciência se multiplica, e em 1969, o homem pisa na Lua com a ajuda do quê? Programas de computadores. Pararam para analisar. Que 50 anos antes não existia nada. Mal bicicleta e carro existia. E depois, 1969, o homem vai até a Lua. Vocês estão contando a estrutura dessas gerações? Olha a rapidez com que as coisas estão acontecendo. Nós estamos falando em 50 anos. 50 anos. Mas vamos lá. Tem mais. E na área médica? Vocês conseguem imaginar o que vai acontecer com 5G? Médico está lá em São Paulo, vai operar um paciente aqui em Minas. Simultaneamente a cirurgia, tudo com equipamento, sabia disso? Morte vai ser muito difícil acontecer. Por que a palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas vão desejar morrer e não vão conseguir? Porque os chips que vai ser implantado em nós não. Eu vou na primeira leva, porque eu estou me preparando para isso. Vem, Senhor Jesus. Amém. Eu me preparo a cada dia para isso. Minha vida é totalmente do Senhor, desprendida totalmente de tudo. Sabe por quê? Porque Ele está vindo. Ele está vindo.
Mas quem ficar não vai conseguir comprar, vender e nem fazer absolutamente nada. E agora eu vou dar uma dica para vocês. Dinheiro vai sumir, você sabe, né? Daqui a 2 anos, moeda não existe mais. Já começou. Aí nós temos outro problema. Eu não sei aqui, mas em Campinas nós temos vários casos acontecendo. Tem aquele negócio que tem o tal do Pix. O Pix está sendo um problema. Eu, inclusive, falei para o meu marido, nada de Pix. Porque o que está gente sendo assaltada e perdendo dinheiro, porque os bancos não dão garantia para o Pix. Como ninguém vai ter garantia de dinheiro, de Pix, de nada, vamos ter um problema. Primeiro, que ladrão que roubava bem nesse país precisava encher as malas de dinheiro, né? Aí chega o Bolsonaro, já criou um problema. O outro problema é que não vai ter mais o dinheiro para roubar, e porque vai ser tudo vigiado, porque o anticristo não é besta, não. Ele está preparando para controlar cada centavo. Cada centavo. E aí, quando ele gerenciar tudo isso, ele gerencia vida, morte. Olha aqui, projeto genoma, células tronco. O uso de internet vai possibilitar obter qualquer informação simultaneamente de qualquer lugar do mundo, você não vai poder se esconder. Eu não sei se vocês estão percebendo. Outro dia, eu fiquei até chateada. Porque eu não sei muito essas coisas de telefone, eu sou muito ruim dessa parte de informática, sabe? Eu uso extremamente o necessário. E só aperto o botão que me ensinaram a apertar, somente isso. Eu estava numa reunião, mas entrou uma menina chata no telefone, uma tal de... Meu neto chama ela de vez em quando. Como é o nome dela? Tem a Siri, essas aí. E ficou participando da reunião comigo. A gente falava, ela dava resposta. No começo, eu achei, caramba, tem alguém na reunião falando? Aí elas começaram a rir, não, é a Siri. Eu digo, e quem convidou? É do seu telefone, é do meu. Gente, pense bem. Pensa bem. Você está sendo vigiado 24 horas. O que você fala, o que você diz, está sendo mapeado. Nós fomos para a Europa 2 anos atrás, e o Reginaldo estava conversando com o meu genro e falando, eu gostaria muito de ver um carro, nem sei qual foi o carro que ele quis ver, né? Eu gostaria muito de ver, acho lindo esse carro, tal. Ele parou de falar, não deu 2 horas, começou no celular dele o tempo inteiro, aparecendo a propaganda do carro que ele disse que gostava. Isso é diferente do que já existiu. Isso não é igual ao que existia antes. Falsos profetas que dizem ser Jesus. Você sabia que nos Estados Unidos tem um monte de gente entrando na justiça, se declarando ser Jesus? Briga na justiça, porque ele quer que reconheça que ele é Jesus. E aí, esses aqui são tranquilos, tá, gente? Terremotos, peste, fome, falta de água. Vamos falar do tigre e o Eufrates? Quem são? Quem sabe quem é o tigre e o Eufrates? Que Pison e Gion, a gente não sabe onde está. Vou fazer uma revelação essa noite para vocês. E aí vocês vão entender. Sim, me dá até vontade de parar tudo. Nem vou mais trabalhar na minha empresa. Não trabalhe muito. Faça muito para o reino de Deus. Porque a gente tem muita coisa para fazer. Sabe por quê? Porque o tempo está chegando. Olha aqui. Eufrates e Tigre estão secando. É claro que os árabes tiveram as briguinhas deles lá, como sempre, e fizeram alguns desvios, mas a Bíblia já previa que isso aconteceria. E por que isso está acontecendo? Olha como ele era e como ele está hoje, gente.
completamente seco. Agora veja aqui em Ezequiel. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saiu águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da água dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar estes rios viverá. E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão essas águas, e viverá tudo por onde quer que esse rio passar. Olha isso aqui. Isso é Israel. Isso aqui é o Mar Morto. Quem conhece o Mar Morto? Eu não conheci, infelizmente, mas eu quero conhecer. É meu próximo passeio com o Senhor, vai ser lá. O rio, o Mar Morto, está secando. Ele começou a secar. E aí, o que está acontecendo? Estão sendo feitas isso aqui, ó. Está minando água. É os bolênios, tem que eles chamam. Está nascendo água doce. Doce, e ninguém colocou peixe. Está nascendo peixe. Profecia. As profecias se cumprindo. Mar Morto secando. Não tem vida e brotando. Agora eu fiquei pensando. Há grandes estudos já dizendo que talvez Pison e Gion sejam rios do Éden que estão embaixo, em cisternas. Será que não são eles que estão produzindo isso? É lindo quando a gente olha e vê os propósitos de Deus se cumprindo. É lindo a gente entender a dimensão das gerações que vêm e que vão, e a gente entendendo que chegou o momento de tomar decisões na nossa vida. Que a gente precisa começar, como povo de Deus, se organizar. Porque, infelizmente, o povo de Deus é um povo desorganizado. Quem concorda, levanta a mão. Quem não levantou a mão, eu vou dar uma justificativa para isso. Se o povo de Deus fosse organizado, o Brasil seria a nação mais rica do mundo. Porque tem tudo para ser. Até um presidente que diz que ele não entende o que Israel tem e o que o Brasil tem e não tem o que Israel tem. Por que ele está falando isso? Que bênção é aquela sem ter nada? Porque Deus faz brotar. Brotando, gente, está brotando. No deserto está brotando vida. E o que está acontecendo com o nosso povo no Brasil? Nós, evangélicos, votaríamos qualquer presidente. Nós, evangélicos, está filmando? Se estiver filmando, eu sou a próxima aí. Tá, é? Ixi, Alexandre vai mandar me prender. Tiraríamos aquele monte de gente sentada e que profana o nome de Deus. Vocês sabiam, queridos, que tem uma lei tramitando no altar dos capas pretas para tirar a Bíblia e a palavra de Deus dentro das escolas. Eu estava nos Estados Unidos quando essa lei tramitou, há 20 e poucos anos atrás. Não entra mais a Bíblia nas escolas. Queridos, o caos dos Estados Unidos começou a partir daí.
Eles não falam muito, mas é comum acontecer morte dentro das escolas, de entrarem atirando e matando os alunos. As escolas é o maior antro de prostituição e de drogas. Ninguém consegue controlar isso. Sabe por quê? Porque a presença de Deus com a sua palavra, que cura e que salva, foi retirada. E isso vai acontecer se o povo de Deus não se unir. E eu não estou falando de presidente nem de política, não. Porque eu nunca me importei com política. Mas estou me importando com o reino de Deus. Então, não mexe com ele. Porque se for para mexer com as coisas de Deus, então nós vamos nos levantar. Em nome de Jesus. Nós não vamos deixar os celeiros de Deus, que são as escolas, que precisam se levantar imediatamente dentro desse país. Nós precisamos levantar escolas, para que as nossas crianças sejam alimentadas na palavra de Deus. Alimentadas. Todo o tempo. Todo o tempo. Uma vez por semana na escola bíblica dominical é muito pouco tempo. Existe uma pesquisa feita pelo Haggai, e eles dizem que 60% dos pastores não leem a Bíblia. Não sei se não tem mais. É aí, pastor, pode ser que tenha mais, talvez é raro na pesquisa. Porque os pastores também não leem a Bíblia e fica de telefone, escutando as lives dos que são mais bem-sucedidos, com igrejas maiores, e repetindo o que eles falam. É triste, queridos, mas é uma realidade. Eu não vim por acaso essa noite aqui. Se fosse até para vir para cá, eu não poderia ter aceitado, porque estou com muita coisa. Mas eu não podia dizer não para o pastor Jorge. Eu não podia dizer não para vocês que estão aqui, que eu nem conheço. Eu não estou falando de educação só. Eu estou falando de vidas que estão completamente desprotegidas. Isso aqui é o 5G. Os cristãos serão perseguidos e encontrados por meio de satélites. Está tudo pronto. Meu amado, se o anticristo se levantasse o ano que vem, você não fosse arrebatado, vamos pensar. Não, porque tem que pensar nessa possibilidade. Porque 50% vai ficar, vocês concordam? Amém? Não, né? Eu não gostaria. Mas, então, pastor, vamos tentar, né? Mas não vai ficar. Pastor tem razão. Vai ficar. Alguém vai ficar. E sabe por que vai ficar? Porque ficou no meio do caminho. E, queridos, é aqui, ó, esse é o lugar que está secando. Armagedon tem sido mais associado a uma catástrofe mundial e a guerra nuclear global. Tudo pronto. Não tem mais nada para fazer e acontecer. Agora, depois que a igreja for arrebatada, ainda vai durar um tempo, até que Jesus venha buscar o restante que sobrou. Se aguentar, né? Porque, queridos, vai ser muita perseguição. Muita perseguição. E o que eu mais penso é exatamente nessa geraçãozinha que vai estar numa fase de tomar decisão e ter consciência diante de Deus. Eles estão preparados? Vocês acham que essas crianças, pense nas crianças de 9, 10 anos hoje, que podem estar ali com seus 20, 25 anos, eles suportariam isso se eles não forem alimentados tremendamente agora? Se eles não forem abastecidos agora, eles vão aguentar. Porque quem tiver consciência e não tiver vivendo em conformidade com a palavra de Deus, vai ficar. Vai ficar.
Eu não sei. Essa não... Tem que parar. Mas o som de música vai ficar melhor. Queridos, eu não sei por que eu fiz essa palestra para hoje. Isso não estava programado. Não faz parte do meu discurso, não. E me deu trabalho. Foram 2 semanas muito pesadas na minha vida. Meu marido sabe as lutas que eu passei. Eu tenho falado com ele fisicamente. Parece que eu não tenho forças. Eu não tinha forças para fazer essa palestra. O pastor ligava e dizia: irmã, o que você vai falar? Eu dizia: pastor, o que vocês querem que eu fale? Ele até sugeriu, né, pastor? Eu nem entendi essa sugestão para começar. Porque eu estava tão conectada, pastor, com Deus, dizendo: pai, eu não quero sair da minha casa para falar só sobre educação. Eu vou falar amanhã sobre educação mais profundamente. Eu vou falar um pouco da área de neurociências amanhã. Amanhã, eu vou falar sobre caminhos neurais. Como o ensino acontece. Porque o povo do nosso país, 80% hoje é analfabeto funcional. Porque as crianças estão se perdendo. E já estão. Tem crianças de 5 anos internadas com depressão e se cortando, gente. Nós temos que ficar olhando para as crianças todo o tempo, depois dessa volta. Porque eles vão para o banheiro se cortar. Esse é o estado. Eu precisava trazer uma palavra para vocês hoje. Era vocês. É para vocês. Não pergunte por quê. Só fica de pé. Porque eu encerro minha palestra hoje dizendo uma coisa. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Deus precisa muito de você. Você é muito importante. Você não é um acaso para Deus. Lembre-se disso. Se sua vida ainda não está plena com o Senhor, analisa bem. Analisa bem. Analisa o que você quer fazer da sua vida. O que você quer da geração que você está criando. Dos seus filhos, dos seus netos. Eu já me preocupo com os meus netos. De orar por eles. De ter tempo com eles, nem que seja pouco, mas com qualidade. Porque nós moramos em cidades diferentes. Mas cada atitude, cada palavra, tudo que a gente faz é o mover de Deus para acontecer algo novo no reino dele. Então vocês talvez nunca mais me vejam. E talvez eu não veja vocês também. Mas a palavra de Deus não volta vazia. E se foi o que ele pediu para falar, eu quero ter sido fiel a ele. Ter falado exatamente o que ele queria que eu dissesse. Porque eu sei que algo ele vai fazer nesse lugar. Na vida de vocês. Há uma promessa de Deus que nesses últimos dias ele tiraria da mão dos ricos, dos ímpios, o dinheiro e colocaria nas nossas mãos. Nós vamos ser muito abençoados. Muito abençoados. É por isso que foi um deserto muito grande. O Senhor quer nos abençoar como povo dele e como nação. E ele vai abençoar. Não permitam ficar ouvindo: esse país não dá certo, esse país é isso, é aquilo. Não profetizem maldição sobre o nosso país, mas profetizem bênçãos. Porque o que sair da sua boca, palavra prospera, tem vida. Pai, nós te abençoamos agora, essa igreja, com a tua unção, com a tua palavra. Quando o Senhor falou ao meu coração,
Eu não conseguia entender. Mas, Pai, Tu entendes por que essa palavra, por que esses momentos. Porque nós sabemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo vai fazer algo tremendo nesse lugar. Tremendo nessas vidas. Pai, Tu vais levantar um exército como nunca dentro do nosso país. O Teu povo vai se unir. Porque, Pai, a Tua palavra diz que quando nós formos o mundo vai olhar, vai ver e vai reconhecer quem Tu és, pela nossa unidade, pela nossa força, pela nossa dedicação, pelo poder do Teu Espírito nos unindo. Oh Pai, eu sei que a Tua unção está nesse lugar. Eu sei que a Tua palavra vai florescer em cada vida. Pai, eu abençoo os pais que estão aqui, que ainda têm seus filhos, precisando tanto, Senhor, tanto das suas orientações, netos. Pai, eu abençoo essas vidas, para que elas sejam abençoadoras, aonde estiverem, nas suas empresas, na sua casa, na sua igreja, aonde eles forem, Tua palavra será viva através da vida de cada um. Te louvo por tudo, Pai, por todos esses momentos. Tu és o meu amado, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Por isso eu Te louvo, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem levantado na minha vida e na vida de cada um que está aqui, para Te servir, Senhor, porque não há nada melhor do que Te amar e Te servir. Amém. Amém.